E vamos para mais um vídeo de psicografia hoje. A psicografia de hoje foi retirada desse livro aí, que eu já até indiquei para vocês quando eu falei sobre Dom Pedro II. Essa psicografia foi recebida pelo médium Divaldo Pereira Franco, como vocês estão vendo aí. Ela foi feita na Bahia, no dia 16 de novembro de 2005, no Centro Espírita Caminho da Redenção. Bom, quem não identificou a figura ainda, ele é Marechal Deodoro da Fonseca, o primeiro presidente da República do Brasil. Foi ele quem deu o golpe no imperador Dom Pedro II e proclamou a República. Gente, durante a erraticidade, provavelmente o Marechal Deodoro teve tempo, de pensar sobre os seus atos e sobre a traição que Dom Pedro sofreu, porque eles eram próximos. Mas o livro diz que ele estava no afã de encontrar caminhos melhores para o Brasil, Em todo caso, fazia parte dos bastidores espirituais da história do Brasil que a República viesse. É óbvio que não por meio de uma traição, mas como eu disse, a gente está sob a lei de causa e efeito. A República ia vir. O livre-arbítrio do homem faz com que ele escolha de qual maneira vai conduzir, o que ele tem por missão. Vamos a ela. Pátria brasileira, abençoada pela fulgurante luz das estrelas do Cruzeiro do Sul. Estás programada pelo Senhor da vida para que sejas, em futuro não distante, o centro de radiação do Evangelho restaurado. Gente, vocês vão perceber que em muitos momentos ele vai tocar no fato de que o Brasil foi escolhido pelo próprio Mestre Jesus para ser, no futuro, a pátria do Evangelho e o coração do mundo. Em alguns momentos ele vai falar sobre isso, sobre a missão que o Brasil tem, escolhido pelo próprio Deus, aliás, pelo próprio Cristo, que aqui ele vai chamar de consciência cósmica, de levar o Evangelho, a semente do Evangelho no futuro. Enquanto a humanidade sofre a noite terrível que se abate sobre a terra, e tu experimentas solo verdejante, a sombra dominadora do descalabro moral dos homens, na consciência cósmica que te gerou, estão definidos os desafios e rumos para que logres as tuas conquistas em futuro próximo. Dormem nas montanhas em que te apoias e na intimidade das águas oceânicas do Atlântico que te banha de norte a sul, tesouros inimagináveis que te destacarão mais tarde no concerto econômico das grandes nações. Lembrando que essa psicografia é de 2005 e o pré-sal foi descoberto em 2007. Aqui ele faz referências às riquezas inimagináveis nos oceanos e nas montanhas. Nessa parte ele começa a falar de uma forma meio que profética, Embora a conspiração deste momento contra as tuas matas grandiosas, tu sobreviverás às ambições desconcertantes de madeireiros, pecuaristas e agricultores desalmados e dos conciliábulos nefandos que lutam pela destruição da tua Amazônia, que te permanecerá como o último pulmão na terra, sustentando a sociedade que hoje se encontra sem rumo. Ele diz o último pulmão na terra. A gente sabe que a Amazônia não é o pulmão do mundo, que são as algas azuis, mas aqui ele tá meio que profético. Ele diz que será como se fosse o último pulmão na terra, Padeces, na conjuntura atual, a sistemática desagregação dos valores éticos, morais, políticos e emocionais, os mesmos que abalam o mundo. Mas esses transitórios violadores do dever passarão, enquanto persistirá a tua destinação histórica, pátria do porvir. Ou seja, os violadores, sejam os corruptos, sejam os desonestos, enfim, seja quem for, vai passar. Esses violadores passarão e o futuro do Brasil se manterá intacto. Conseguistes libertar-te da mancha cruel da escravidão em etapas contínuas, que culminaram no gesto audaz da tua filha, que não teve pejo de, na ausência do pai, por fim ao abuso da exploração impiedosa do negro, também teu filho, no leito terrível e hediondo da perversidade. Logo depois, já livre do jugo da pátria-mãe que te humilhava, pondo-te em subalterna situação, aspirastes por voos mais altos, que um dia se transformaram em liberdades democráticas que sorriram para ti.
e o teu pavilhão verde, azul, amarelo e branco tremulou numa república que, a partir de então, podia compartilhar do banquete internacional realizado pelos povos livres da terra. É certo que ainda estertoras neste momento de desafios, quando a cultura cambaleia, a ética desfalece, a moral se perverte e os direitos humanos esquecidos são postos à margem pelos dominadores ignorantes de um dia. Tu, porém, sobreviverás a toda essa desdita, Brasil. Compreende neste momento a desenfreada manobra dos manipuladores da opinião pública e daqueles que te dilapidaram os valores, transferindo-os para os paraísos fiscais da ignorância e da insensatez. Tá falando dos corruptos, né? Tá falando também dos manipuladores da opinião, né? Ele prossegue. Enquanto isso ocorre, ou seja, esse desvio do dinheiro público, né? Gemem no teu solo os filhos da miséria, ocultos nos escombros do abandono. As tuas vielas, ruas e avenidas, nos pequenos burgos do interior, nas metrópoles, veem e sofrem inerme a desenfreada correria da violência que se atrela ao selvagem potro da morte, dizimando vidas taladas em pleno alvorecer. Paga, porém, em paciência e compaixão o preço da tua destinação histórica na tua condição de futura pátria da paz e do Evangelho de Jesus. Acredito que quando ele diz para a gente pagar o preço da nossa destinação histórica é porque nós temos coletivamente um karma da escravidão, né? O Brasil foi o último país daqui a abolir a escravidão, né? Então a gente tem o karma sob o nosso jugo, né? O karma da escravidão. Então a gente tem o que pagar realmente. Isso passará. E logo depois da noite sombria, uma aurora de esperança irá colocar-te no lugar que te está reservado, quando poderás oferecer lições de misericórdia e de solidariedade ao mundo, que não perdoa. Tu, que te apresentas em forma de um grande coração, simbolizando a afabilidade e a doçura, oro por ti, Brasil, e por vós, brasileiras e brasileiros, na condição de filho que também sou da terra iluminada pela constelação do Cruzeiro do Sul. Bonito no final, né? A gente percebe que os espíritos falam bastante sobre o destino o futuro do Brasil, né? De ser a pátria do Evangelho, que seria o destino, né? Que será a pátria que vai guiar no futuro as demais nações através das sementes da misericórdia que o Evangelho do Cristo semeou aqui. Não por acaso Chico Xavier nasceu aqui, não por acaso o Brasil é um dos países que é o país que tem o maior número de adeptos e simpatizantes do espiritismo ou do espiritualismo, que seja, e não por acaso nós aqui temos diversos credos, estamos ainda aprendendo a conviver e tolerar as diferenças, mas aqui nós somos de fato a diversidade, né? E ainda, infelizmente, não aprendemos a respeitar ela em sua plenitude, porém no futuro, quando nos depurarmos, né, e aqueles que aqui estiverem durante a regeneração, que merecerem reencarnar aqui durante a regeneração, verão o que está destinado ao Brasil. E não por acaso tem em suas montanhas e em seus mares tantas riquezas que darão a ele a força necessária para ser economicamente pujante, né? E essa destinação do Brasil de ser aquele país que vai guiar os outros não é como a gente viu já na história, né? Pela guerra, pela força das armas, e sim pela força da misericórdia dos ensinamentos do Cristo. Esse é o destino do Brasil. Gente, eu acabei pulando uma parte pequena. Quando ele fala assim, transferindo os valores para os paraísos fiscais da ignorância e da insensatez, aí eu parei aí, ficou faltando essa parte. Porque esse hediondo crime contra a tua economia e os milhões de vidas será de duração efêmera. Eles morrerão deixando tudo em contas secretas e aplicações de que jamais se utilizarão. Ou seja, ele está falando que aqueles que tirarem os valores, né, transferirem os tesouros do Brasil, eles morrerão deixando tudo em contas secretas. Eles não terão nem tempo de gastar o que eles roubaram.